A fazenda da Boa Sorte era um palco de luxo e desespero, onde o calor do sol se misturava ao calor de paixões proibidas. O senhorzinho Augusto, herdeiro único do barão, era um rapaz de beleza etérea, mas de alma torturada por uma profunda solidão. Ele observava de longe Juba, o escravo mais temido e respeitado da senzala. Juba não era apenas forte, ele carregava uma aura de dignidade selvagem, olhos que desafiavam e um corpo esculpido pela dor e pelo trabalho. Entre os murmúrios de que Juba era incontrolável, Augusto sentia uma atração que beirava a obsessão, uma chama proibida que crescia a cada dia. Os dois, mestre e escravo, sentiam a tensão sexual no ar, uma força invisível que os puxava para um abismo de desejo. A casa grande, com suas paredes grossas, parecia sufocar os anseios de Augusto, mas Juba era a promessa de uma liberdade carnal que o jovem nunca imaginara. As noites de insônia de Augusto eram preenchidas com pensamentos sobre Juba. A curiosidade e o desejo tornaram-se insuportáveis. Certa noite, movido por uma audácia que desafiava todas as leis sociais e morais, Augusto foi até a senzala. A escuridão era seu cúmplice. Ele encontrou Juba sentado, afiando uma faca, sua silhueta imponente sob a luz pálida da lua. Augusto aproximou-se, o coração batendo descontroladamente, e sussurrou as palavras que selariam seu destino: "Você é meu dono agora." Juba ergueu os olhos, surpreso, e pela primeira vez, a barreira entre senhor e escravo pareceu desmoronar. O ato de entrega de Augusto não era de submissão, mas de uma busca desesperada por uma paixão que a sociedade lhe negava. Os dois queriam o proibido, e o que aconteceu a seguir mudou tudo. O que se seguiu foi um mergulho em um abismo de desejo e perigo. Juba, inicialmente relutante e desconfiado, entregou-se à paixão de Augusto. O senhorzinho, acostumado à frieza de sua criação, descobriu nos braços de Juba uma paixão avassaladora, um fogo que consumia todas as suas inibições. As noites na senzala tornaram-se o refúgio secreto dos dois. Augusto, disfarçado e escondido, ia ao encontro de Juba, onde as hierarquias se dissolviam em toques e sussurros. A casa grande parecia vazia sem ele, e sua ausência noturna começou a ser notada. Juba, por sua vez, encontrou em Augusto uma vulnerabilidade que o humanizava, um desejo que o tornava igual. O medo da descoberta era constante, mas o prazer de desafiar o mundo era ainda maior. Os dois estavam viciados um no outro, em uma dança perigosa de poder e entrega. A relação proibida não passou despercebida por todos. O barão, pai de Augusto, um homem de moral rígida e autoritária, começou a notar a mudança no filho. Augusto estava mais recluso, com olheiras profundas, mas também com um brilho nos olhos que o barão não conseguia decifrar. O cheiro de fumaça da senzala impregnava as roupas do senhorzinho, algo que chamou a atenção das mucamas. Um dos capatazes, conhecido por sua crueldade e inveja de Juba, começou a vigiar os movimentos noturnos do escravo mais temido. Ele desconfiava que Juba estava tramando uma rebelião, sem imaginar a verdadeira natureza da rebelião que ocorria sob o nariz do barão. Os dois, querendo algo que era impossível manter em segredo, estavam pavimentando o caminho para uma tragédia iminente, uma punição que seria tão cruel quanto a paixão que os unia. O destino selou-se em uma noite de tempestade, quando o barão estava particularmente furioso com os lucros da fazenda. O capataz, vendo a oportunidade perfeita, revelou ao barão que o senhorzinho Augusto não passava as noites em seu quarto, mas sim na senzala com Juba. As palavras do capataz caíram como raios. O barão, em um ataque de fúria e vergonha, não hesitou. Ele armou-se e, acompanhado por seus jagunços, invadiu a senzala. Augusto e Juba foram pegos no ato, os corpos nus e entrelaçados, a prova incontestável de sua transgressão. O grito do barão ecoou pela fazenda, acordando a todos. Juba tentou proteger Augusto, mas a força bruta dos capatazes era superior. O senhorzinho viu o horror nos olhos de seu pai e soube que o final seria cruel. A vergonha e a fúria do barão não tinham limites. Ele arrastou Augusto para a casa grande, enquanto Juba era amarrado a um tronco no centro do pátio, para servir de exemplo. O senhorzinho, desesperado, gritava por Juba, mas foi trancado em seu quarto. O barão ordenou que todos os escravos e capatazes da fazenda se reunissem para testemunhar o castigo. A casa grande estava em alvoroço, o silêncio da noite quebrado pelos lamentos de Augusto e os gritos de comando do barão. Juba, com os olhos fixos na janela do quarto de seu amado, aceitou seu destino, mas não sem antes enviar um último olhar de amor e despedida que Augusto nunca esqueceria. O escravo mais temido, agora vulnerável, seria o sacrifício de uma paixão que ousou cruzar todas as linhas de uma sociedade cruel. O açoitamento de Juba começou sob o olhar implacável do barão.
Cada golpe do chicote parecia ecoar na alma de Augusto, que observava do alto de sua janela, impotente. As mucamas e os outros escravos choravam em silêncio, sem ousar interferir, pois o barão estava possuído por uma loucura vingativa. Juba, apesar da dor excruciante, não emitiu um único grito, mantendo a dignidade até o último momento. Ele sabia que estava morrendo por amor, por um prazer que valeu a pena. O barão não queria apenas punir, ele queria apagar qualquer vestígio daquela paixão proibida. Quando Juba finalmente desabou, sem vida, o barão virou-se para a Casa Grande e ordenou que Augusto fosse banido de suas terras, deserdado e amaldiçoado. O sinhozinho, que se entregou por amor, perdeu tudo. O final foi, de fato, cruel. Augusto foi expulso da fazenda, jogado na estrada sem nada, apenas com as roupas do corpo e a memória das noites com Juba. Ele caminhou sem rumo, o coração despedaçado pela perda e pela crueldade do pai. A Casa Grande, que antes era seu lar, tornou-se o túmulo de sua felicidade. Os escravos, secretamente, choraram a morte de Juba e o exílio de Augusto. O barão, por sua vez, tentou apagar o episódio da história, mas o escândalo já havia se espalhado. Ele nunca mais foi o mesmo, assombrado pela culpa e pela solidão que impôs a si mesmo. O amor proibido entre o sinhozinho e o escravo mais temido deixou uma marca indelével na fazenda da Boa Sorte. O final foi cruel, mas o amor que sentiram foi real, e a memória disso continuaria viva nos sussurros da senzala e nas lamentações do jovem exilado. Augusto vagou por anos, sobrevivendo como podia, mas nunca esquecendo Juba. Ele carregava a dor, mas também a certeza de que a entrega foi um ato de coragem em um mundo covarde. A Casa Grande prosperou materialmente, mas estava vazia de alma. O barão morreu sozinho, sem o perdão do filho e sem a paz em seu coração. A fazenda da Boa Sorte, antes um símbolo de poder, tornou-se um lembrete do que o ódio pode destruir. Os dois, querendo um ao outro em segredo, pagaram um preço máximo, mas o amor deles se tornou uma lenda, um testemunho de que o desejo humano transcende as barreiras sociais. O final foi cruel, mas a história de Augusto e Juba ecoaria para sempre, um grito silencioso de liberdade contra a opressão. Os descendentes do barão tentaram apagar o passado, mas as histórias de Juba e Augusto eram contadas em segredo nas rodas de samba e nas canções de capoeira. O escravo mais temido tornou-se o mártir do amor proibido, e o sinhozinho exilado, um símbolo de coragem. A fazenda da Boa Sorte nunca mais conheceu a verdadeira felicidade, pois a sombra da tragédia pairava sobre seus cafezais. O final foi cruel, mas a memória do desejo entre os dois continuou a viver, mais forte que qualquer chicote ou punição. Eles provaram que o amor não pode ser acorrentado, e que a verdadeira liberdade reside na capacidade de amar sem medo, mesmo que o mundo se oponha com todas as suas forças e que o preço seja a própria vida. A lenda de Juba e Augusto se espalhou para além das fronteiras da fazenda, chegando a outras regiões e inspirando contos e peças teatrais. O barão, em sua tentativa de silenciar a história, acabou eternizando-a. O final foi cruel, mas o amor entre os dois foi imortal. A Casa Grande, por mais que tentasse, não podia mais esconder a verdade que aconteceu em suas terras. O que era para ser um castigo exemplar se transformou em uma ódia paixão que desafiava o sistema. Augusto, em seu exílio, nunca mais amou outra pessoa. Ele viveu o resto de seus dias com a memória de Juba, sabendo que a entrega ao escravo mais temido foi o ato mais puro e verdadeiro de sua vida. O amor, mesmo que proibido, era sua única riqueza. Em seus últimos dias, Augusto, já idoso e fraco, voltou secretamente para as terras da fazenda da Boa Sorte. Ele caminhou até o local onde Juba fora chicoteado até a morte. Lá, deitou-se na terra e, com um último suspiro, sussurrou o nome de seu amado. Seu corpo foi encontrado na manhã seguinte por um velho escravo alforriado que conhecia a história. Ele enterrou Augusto ao lado de uma mangueira, um lugar que lembrava a força e a dignidade de Juba. O final foi cruel, mas o reencontro na morte foi a única justiça que o destino lhes permitiu. A Casa Grande, agora uma ruína, testemunhava o poder de um amor que nem a morte nem a crueldade do barão puderam apagar. A história de Augusto e Juba se tornou um marco na luta contra a opressão e o preconceito. A crueldade do barão não conseguiu sufocar o amor, mas o fortaleceu, transformando-o em um símbolo de resistência. O final foi cruel, mas a mensagem que eles deixaram foi de esperança e coragem. A fazenda da Boa Sorte foi comprada por um grupo de abolicionistas que a transformou em um centro de acolhimento para ex-escravos, honrando a memória de Juba. A Casa Grande, que antes era o palco da tragédia, tornou-se um farol de liberdade e igualdade, um monumento ao amor que desafiou todas as barreiras e provou ser mais forte que a própria morte.
As novas gerações de historiadores e ativistas usam a história de Juba e Augusto para ilustrar os perigos do preconceito e a força do amor humano. O escravo mais temido e o senhorzinho que se entregou por paixão são lembrados como heróis de uma luta silenciosa. O final foi cruel, mas a história deles serve como um aviso e uma inspiração. A Casa Grande, que antes representava a opressão, agora conta a história de um amor que floresceu na escuridão e se tornou uma luz para todos aqueles que ousaram amar. O que aconteceu na Fazenda da Boa Sorte prova que o desejo e a paixão, quando sinceros, podem romper as barreiras mais intransponíveis. O legado de Juba e Augusto permanece vivo, não apenas nas lendas, mas nas mudanças sociais que a história deles inspirou. O final foi cruel, mas o impacto de suas vidas foi transformador. A Fazenda da Boa Sorte foi um palco de tragédia, mas também de uma beleza rara, o amor que floresceu onde tudo indicava dor. A Casa Grande agora é um lembrete de que a verdadeira força não está no poder de oprimir, mas na coragem de amar e desafiar as injustiças. Os dois, querendo um ao outro, criaram uma história que o tempo não apagou, uma paixão que, mesmo com um final cruel, inspirou a luta pela liberdade e pelo respeito. Os campos que antes eram regados pelo suor do sofrimento agora são regados pela memória do amor. A Casa Grande é visitada por peregrinos que buscam inspiração na história de Augusto e Juba. O final foi cruel, mas a mensagem de que o amor é a maior das revoluções continua a ecoar. O escravo mais temido e o senhorzinho que se entregou romperam as barreiras sociais, raciais e de classe, provando que o desejo humano é uma força indomável. Eles são a prova de que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, a paixão pode florescer e deixar um legado que transcende a própria vida. A Fazenda, com suas ruínas, é um santuário de um amor eterno. O barão, em sua cegueira e crueldade, acreditou que poderia apagar o amor de seu filho e de Juba, mas o que ele fez foi acender uma chama que nunca se apagou. O final foi cruel, mas a memória da paixão continua a arder. A Casa Grande, com seus ecos, sussurra a história de dois homens que, contra todas as proibições, se amaram intensamente. Juba e Augusto, os dois querendo um ao outro, criaram uma lenda que desafia o tempo e o preconceito. A cada pôr do sol na Fazenda da Boa Sorte, suas almas parecem se encontrar novamente nos braços um do outro, em uma eternidade onde o amor não conhece correntes nem julgamentos. A história de Juba e Augusto serve como um conto de advertência e inspiração. O final foi cruel, mas a beleza do amor deles é imortal. A Casa Grande, que testemunhou sua paixão e sua tragédia, tornou-se um símbolo do que acontece quando a intolerância vence a compaixão. Mas também é um símbolo da resiliência do espírito humano e da força do amor que, mesmo diante da morte, se recusa a morrer. O escravo mais temido e o senhorzinho que se entregou por desejo nos mostram que a vida vale a pena ser vivida com verdade, mesmo que o preço seja alto. A memória de Juba e Augusto vive nas canções dos trabalhadores, nos contos dos anciãos e nas lágrimas dos que visitam as ruínas da Casa Grande. O final foi cruel, mas o amor que os uniu desafiou a própria morte. Eles provaram que, em um mundo de correntes e preconceitos, o desejo verdadeiro pode ser a maior forma de resistência. A Fazenda da Boa Sorte é um lembrete eterno de que a paixão proibida, quando genuína, pode ser a chama que ilumina os caminhos da liberdade e da aceitação. Que a história deles nos inspire a amar sem medo, mesmo que o mundo tente nos calar. Finalizamos a história com a imagem da antiga Casa Grande, suas paredes rachadas, mas ainda imponentes, guardando os ecos de uma paixão que não pôde ser contida. Os dois querendo um ao outro, o senhorzinho e o escravo mais temido, deixaram um legado de coragem e amor. O final foi cruel, mas o que eles viveram juntos foi uma verdade que nenhuma chicotada ou banimento pôde apagar. A Fazenda da Boa Sorte, outrora um lugar de opressão, hoje é um santuário de memórias que nos ensina que o amor, em todas as suas formas, é a força mais poderosa do universo, capaz de transcender as barreiras do tempo e da própria morte. A história deles é um testamento eterno de que o coração humano sempre buscará o seu igual, não importa o preço.